Watching you here, you could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time, every cheat that you pick up the phone. Essa imagem, decorar biologia. But my Da professora hand off the wheel. também, tipo, índice de vidro. Now I'm up all night. I'm picturing you. Ooh, I'm on the other side. You're like a full moon, and I'm up all night, howling at you. Tables have turned. Tables have turned. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tape. Olá, senhoritos! 2019 chegou e eu vim aqui aprovada em medicina. Pois é, passamos muito tempo longe. Se você não me segue no Instagram, se você me segue, você já sabia disso. Então vou deixar aqui pra você seguir. Mas hoje, eu fiquei muito tempo afastada porque eu tava, nesses últimos meses, me dedicando 100% ao vestibular e aos estudos. E agora eu vim aqui, que eu tô de férias, contar um pouquinho sobre várias coisas. Eu vou gravar vários vídeos pra vocês, então se você já tem uma sugestão, me deixa aqui, eu mando lá no meu Instagram. Mas o que eu queria contar mais era sobre o meu ano de cursinho, como foi meu terceiro ano de ensino médio, como foi meu ano de cursinho. Desde o primeiro ano do ensino médio, você não tem consciência plena de como estudar ou de o que é mesmo vestibular. Porque, gente, ninguém explica. Eu não sabia, tipo, pra que o Enem significava até, sei lá, o segundo, terceiro ano do ensino médio. E eu tive que procurar por conta própria, porque ninguém me explicou, sabe assim? E aí chegou no segundo ano, eu prestei vestibular, eu prestei Unesp e o Enem, como treineira, pra ver como é que era. E no terceiro ano eu prestei de verdade, né? No terceiro ano inteiro, a minha escola dava a matéria do ensino médio no primeiro e segundo ano, e no terceiro era uma revisão geral. E aí eu fiz meu terceiro ano na escola e junto eu usei o Estude. Tem até um vídeo falando sobre ele aqui, que é um cursinho online que tem videoaulas, exercícios e me ajudou bastante. Só que assim, foi um estudo totalmente diferente do cursinho, porque eu realmente aprendi a estudar de um jeito certo pro vestibular no cursinho. E aí eu estudei, não passei e decidi que eu iria fazer um ano de cursinho. Que eu iria fazer cursinho, né? Eu não sabia se era um ano só. Mas assim, pra mim foi chocante e frustrante, porque eu sempre fui uma aluna dedicada, que nunca repeti de ano, né, nada desse tipo, nem fiquei de recuperação. E pra mim fazer mais um ano de cursinho era como se eu estivesse repetindo um ano na escola. Todos aqueles que estudavam comigo iam fazer faculdades, não de medicina, mas de qualquer outra coisa, e eu iria estar ali aprendendo as matérias do ensino médio de novo, mais uma vez. Só que assim, gente, depois que você começa a passar por aquilo e perceber que, medicina é uma coisa específica e difícil de você entrar, é concorrido, sabe? Então, primeiro de tudo, você não tem que ficar se comparando, porque fulano de tal já tá na faculdade. Você escolheu isso e você sabe que é um caminho difícil e você vai ter que abdicar de algumas coisas, passar por algumas coisas. Aí tá, entrei no cursinho e assim, eu tava com muito medo de ser um ambiente que eu não ia fazer amigos, porque todo mundo tava brigando pela mesma vaga. E, sei lá, eu fui muito tipo assim, meu Deus do céu, o que vai ser? Procurei vários cursinhos e aí decidi fazer na Ion, que foi, tipo, sempre falavam que Ion, tipo, a gente tinha medo de ir pros vestibulares, aí tinha um pouco a blusa da Ion, eu ficava, meu Deus do céu, vai roubar minha vaga. É tipo uma vaga a menos pro pessoal da Ion. E aí eu decidi fazer lá. Pra mim já foi, tipo, uma realização fazer lá, porque, tipo, sempre ouvia falar muito bem e tal. Eu fiquei, tipo, eu tô aqui agora. E, gente, sério, foi, assim, totalmente diferente do que eu esperava. Eu me surpreendi muito. Óbvio que isso varia muito de cursinho pra cursinho, mas eu acho que, assim, na hora de você procurar um cursinho, você tem que ver
onde você se sente melhor, conversar com as pessoas que já fizeram lá. E assim, lá, todo mundo da minha classe, pelo menos, ficou assim, muito amigo. Não tinha, óbvio que sempre tinha um ou outro, mas não tinha esse negócio de competição, de ai, não vou te ajudar porque você é meu concorrente. Não, todo mundo se ajudava, tanto os professores, tipo assim, o método do cursinho é muito diferente da escola, porque ele te prepara pra você aprender a longo prazo. Não, porque assim, na escola a gente aprende pra prova, geralmente assim. E aí você decora a matéria pra prova e depois acaba esquecendo, porque vai vir outros conteúdos que não vão ser cobrados nas próximas provas. E a gente mesmo, quando não é cobrado sobre determinada coisa, você tende a não dar bola. Tipo assim, eu só tenho que decorar pra essa prova, pra próxima vai ser outra coisa, eu não vou dar tanta importância. No cursinho não, você sabe que cada coisa que você aprender pode sim cair no vestibular. Você até fica meio bitolado, gente, eu ficava tipo pesquisando várias coisas. Eu ia fazer uma prova de uma faculdade que era na rua Oswaldo Cruz. Eu pesquisava a história do Oswaldo Cruz inteiro. Sabe os bagulho doente, assim? Mas vai que era nesse nível. Mas assim, o método dos professores é diferente. Eu senti muita diferença nos professores. Eles explicam de um jeito, tipo assim, com gatilhos que façam você lembrar das coisas. Eu já tava um pouco acostumada com isso do estúdio, principalmente com o professor de física do estúdio, o professor Terra, que ele, tipo, fazia várias frases de fórmulas, eu achava isso muito legal. A minha professora de química da escola fazia isso já, mas assim, não eram todos os professores, sabe? E também, tipo, eu aprendi que o jeito melhor de eu estudar, só você se conhecendo pra você conseguir melhorar o seu gatilho de aprendizagem. Um exemplo, o professor dava aula, aí eu fazia o resumo da aula dele enquanto ele dava aula. E à tarde eu fazia exercício, a tarde inteira. O meu cursinho era das 7 a 1h30. Aí eu chegava, almoçava e ficava descansando um pouco. Começava a estudar 3 horas até passando de 8h30. Tipo assim, quando eu tava cansada eu parava 8h30, mas se não, eu seguia até eu parar. E o que eu fazia? Eu colocava metas no meu dia. A meta principal era fazer todos os exercícios das matérias que foram dadas na aula. Porque assim, no material do meu cursinho era separado as aulas, exemplo, Geografia Geral 1, aí o professor dava essa matéria. Aí na apostila de exercícios, que era que eu só abria essa, porque eu não gosto de livro-texto, tinha lá, Geografia Geral 1, os exercícios, que eram referentes à aula. Então a minha meta era fazer todos aqueles exercícios, que eram acho que 16 por matéria. Tinha dia que o professor, como tinha, tipo, um exemplo, 3 aulas de geografia, ele dava 3 aulas, então eu tinha que fazer essas aulas. Além disso, eu colocava metas a mais, como a gente tinha um caderno que se chamava Cadernion, que eram com exercícios complementares, ou seja, mais exercícios daquelas matérias. E eu tinha uma meta de fazer aquilo também um pouquinho por dia, além de provas antigas dos vestibulares das faculdades específicas que eu queria prestar. E como eu arranjava tempo para tudo isso? Ninguém é super-humano, ninguém consegue fazer 300 milhões de exercícios num dia. Então, o que funcionou mais pra mim? Eu colocava um tempo pra cada matéria. Um exemplo, eu tinha, sei lá, 5 matérias por dia. Aí eu separava 5 horas pra fazer 1 hora em cada matéria. E eu cronometrava, real, colocava o cronômetro no telefone. Porque aí, se você tem um tempo pra fazer, você começa a criar um ritmo e começa a acelerar o seu tempo de fazer o exercício. O que vai te ajudar depois, no final, na hora do vestibular, que você vai fazer sob pressão e tem um tempo pra você cumprir. Então, se você já for fazer os exercícios diariamente com esse tempo de fazer dinâmico, porque quanto mais rápido você faz, mais você consegue fazer, mais consegue treinar e assim aprender. E eu sou muito metódica em, tipo, querer deixar tudo feito. Tipo, eu queria terminar o caderno, queria terminar a matéria. Então eu fazia, tipo, no pique pra conseguir terminar, entendeu? Mas eu cumpria, tipo, acabava 1 hora e eu mudava de matéria. Até porque isso começa a dinamizar você e condicionar seu cérebro também. Porque, por exemplo, se você tira um dia pra estudar geografia e estuda o dia inteiro, vai ser depois difícil associar na hora da prova, porque a prova não é só geografia, é um conhecimento interdisciplinar. Principalmente o Enem, que mistura matemática com português, interpretação, numa questão só. Então você tem que ir desenvolvendo essa habilidade, entendeu? E foi assim que eu comecei a aprender e desenvolver várias dessas coisas. E com o tempo, eu sempre falo, quando eu entrei no cursinho, do jeito que eu começava a estudar, do jeito que eu terminei o cursinho estudando, mudou drasticamente. Você vai aprendendo que muitas das vezes, tipo assim, tinha aulas. Toda aula é importante, beleza. Só que assim,
tinha aulas que eu tinha mais facilidade, por exemplo, química. E eu adiantava a matéria, tá? Gente, eu sou assim, eu gosto de adiantar a matéria. E quando sobrava um tempo, eu ia lá e via no estúdio a matéria e adiantava. Aí na aula do professor, eu prestava atenção pra dar uma revisada, mas enquanto isso, eu ia fazendo exercício. Então, tipo, minha vida basicamente era fazer exercício 24 horas. Toda hora eu tava fazendo exercício. Tava prestando atenção na aula, o professor respirou, exercício. Era bem isso. E aí, um exemplo, nas de química, português principalmente, porque é uma matéria que eu não gosto e... É feio falar isso, mas assim, eu não prestava atenção. E nem conseguia fazer exercício, porque eu nunca gostei de português. Então eu meio que deixei português de lado. E quando começou a chegar mais perto das provas, eu comecei a correr atrás. Mas eu não recomendo, faça antes. Mas assim, eu dei preferência por, na aula de português, eu fazia redação, que era o que eu gostava e o que pra mim era mais importante. Ou física, essas coisas. Eu fazia qualquer coisa, menos português. Mas você vai aprendendo em que aula você tem que prestar atenção, ou que aula você tem que fazer exercício. Você vai lidando com isso. E o cursinho me ensinou que também você tem que ter foco, que muitas vezes várias pessoas vão desvirtuar, não vão prestar atenção, vão conversar, porque eu entrei lá pensando que todo mundo ia ser tipo CDF, não sei o quê. Gente, se 10 eram assim, era muito. O resto, sabe? Cada um tem seu jeito de estudar. A gente também não pode ficar se comparando ao outro. Ele se esforça menos e conseguiu passar. Eu fico 12 horas estudando e não consigo. Cada um tem seu tempo, cada um tem sua hora. Às vezes a pessoa tem mais facilidade numa coisa e você não, entende? Mas é isso, basicamente. E foi um ano de muito aprendizado e, assim, foi, assim, só de gratidão. E quando eu passei, eu não acreditei. Não acreditei agora. Minhas aulas começam dia 11 de fevereiro e eu não estou acreditando ainda. Mas foi uma sensação, assim, de dever cumprido, sabe? Assim, de alívio, de, sei lá, tirou um peso, assim. Porque, assim, cursinho é bom, só que é bom para ser passageiro. Ficar muito tempo lá, assim, não vou te dizer que é um mar de rosas, é um sonho, nossa, meu sonho era fazer cursinho. Não, é uma coisa assim, é maçante, é cansativo, vai ter horas que você vai ter vontade de desistir. Eu chorei muito esse ano, não tive vontade de desistir, mas assim... repensei várias vezes o meu propósito, tive que reafirmar a vontade de prosseguir nesse sonho, sabe? Porque tem vezes que você não consegue fazer exercício, 1000 pessoas podem explicar e você não vai conseguir fazer, e você vai ficar frustrado, vai ficar, mas é tão fácil porque eu não consigo, sabe assim? Mas, gente, é sempre tentar, persistir no erro, porque é só errando que a gente aprende e nunca desanimar. Se você cair, levanta, agarra forças em qualquer parte do seu cérebro, em qualquer motivação e foca no objetivo final, que é você alcançar a tão sonhada vaga na faculdade. E não só isso, a concretização da sua formação e o início de uma carreira. Esse é o principal objetivo. O vestibular, ele não pode ser o seu único objetivo, porque senão você vai se frustrar, você vai desistir. Você tem que ter, um exemplo, eu que queria medicina, meu objetivo não era só passar no vestibular, era me formar médica pra fazer a diferença na vida das pessoas. E toda vez que eu pensava em desistir, eu lutava pelos meus futuros pacientes, que eu poderia fazer a diferença na vida de alguém, e pra isso eu teria que passar por essa fase. Espero que tenha ajudado, espero que tenha tirado algumas dúvidas. Deixe sugestões pra mim, que eu vou gravar vários vídeos. E, gente, eu não tenho ideia, então me deixem ideias aí. Beijo, não se esqueça de se inscrever no canal e prometo que esse ano vão ter vários conteúdos novos e quem sabe média vlogs. Gente, tô emocionada. Beijo e tchau.